Fala galera, boa noite, tudo bem? Hoje deu um problema técnico aqui. Quem sabe faz ao vivo, então a gente tem que se virar para poder fazer o negócio acontecer. E começando nossa podcast de hoje, a gente tem certeza que vocês vão gostar da nossa convidada. Nossa convidada é mais que especial, então estou trazendo para vocês aqui, antes de entrar para falar da nossa convidada, eu quero aqui agradecer a Pet Love. A Pet Love que você pode levar seu pet, né? Você que precisa vacinar, você que precisa castrar, você que precisa fazer o atendimento clínico veterinário, a Pet Love é o lugar, né? Ele é um grande parceiro aqui desse programa e é muito importante falar isso para vocês, que nós estamos entrando num período de frio, um período que a gente tem várias doenças, principalmente sinomose, e é importante você estar com o seu animalzinho vacinado. Você também pode estar lá fazendo exames laboratoriais, exames de imagem, e tantas outras coisas que você pode fazer na Pet Love. Você pode entrar também em contato com eles pelo telefone 12 991 36 54 91. Então você pode entrar em contato com o telefone 12 991 36 54 91. E também você pode ir lá na Avenida Dom Pedro I, no número 4069, próximo ao Mercatal. Então, Pet Love é o lugar para você levar o seu pet, seu filho de 4 patas. E também a Trop Pet, que é um táxi pet muito importante. Quando a gente sai de casa, né, a gente aí vai buscar um Uber, um táxi e tudo mais, a gente tem que ter alguém de confiança, né? E principalmente quando a gente vai levar o nosso filho de 4 patas. Então, você que vai transportar o seu filho de 4 patas e precisa levar no hospital, precisa levar numa clínica, você precisa ter alguém de confiança. E aí, o Trop Pet, Táxi Pet Dog, é muito importante. Então você pode entrar em contato com eles também no 12 988 28 86 15 ou 12 988 48 4999. Então você pode também entrar no Instagram deles, Táxi Pet 24 horas. Você vai ter lá, fazer o contato e você vai ter a confiança deles. A nossa convidada de hoje, é uma honra muito grande falar com ela. A gente conhece o trabalho dela, a gente já ouviu falar bastante dela aqui na cidade de Taubaté. Eu acho que é uma das grandes responsáveis aqui pelo Hospital Público Veterinário da cidade de Taubaté. E eu digo que é uma grande guerreira e recebe muitos presentes, recebe muita coisa, muito carinho da população, cartinhas. E eu queria começar falando do currículo da nossa convidada de hoje, né? Ela é pós-graduada em clínica e cirurgia de pequenos animais, pós-graduada em neurologia e neurocirurgia de pequenos animais, pós-graduada também em atualização clínica hospitalar, pós-graduanda também em atualização clínica hospitalar também de pequenos animais. Tatiane Dias Naide. Isso aí, Douglas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Queria agradecer o convite. É sempre muito bom falar do que a gente gosta de fazer. Eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu amo o que eu faço, né? E eu estou aqui aberta a todas as informações possíveis que eu possa passar para ajudar a todo mundo a ter um pouquinho mais de informação, a gente conseguir dividir um pouquinho mais de conhecimento, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Doutora, falando com o nosso público, quem é a Tatiana? Né? Como é que a Tatiana vem parar em Taubaté? Se ela é de Taubaté, se ela é casada, se ela tem filho? A gente primeiro quer conhecer quem é a Tatiana. Maravilha. Olha, é uma longa história, viu? Bem, na verdade, eu sou uma pessoa muito família e eu sempre tive, assim, a vontade de fazer veterinária, né? Eu tive alguns percalços no caminho, comecei fazendo biologia e depois eu consegui ir para a faculdade de veterinária. Enfim, a minha irmã que pagou minha faculdade, inclusive, sou muito grata a ela. E eu me formei em 2008, né? Rodei alguns estados. E acabei parando em Taubaté porque meu marido passou num concurso pra cá e a gente acabou vindo pra cá. Antes disso a gente estava 10 anos em Sergipe
eu atuava no hospital veterinário lá também. No Rio de Janeiro, antes de ir para Sergipe, atuei muito, na verdade, com controle populacional de animal de rua, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Então, assim, sou muito grata a todo o conhecimento que eu consegui adquirir com esses animais, né? E daí depois fui do hospital, aí cheguei em Taubaté, fui convidada para trabalhar no hospital público, que eu amo de paixão, consegui trabalhar com esses animais, consegui, assim, atender os animais que antes não tinham essa possibilidade de ter uma disponibilidade de atendimento, não tinham condição para isso, né? Então, assim, eu acho que eu sou um pouco devedora desses animais pela bagagem que eles me trouxeram de conhecimento ao longo da minha vida. Então, desde 2008 eu venho trabalhando nisso também e amo, adoro. Eu sou suspeito a falar. Você que está nos acompanhando, vai nos acompanhando com esse programa. A doutora Tatiana é uma das pessoas que a gente vê falar muito bem do Hospital Público Veterinário aqui da cidade de Taubaté. E hoje a senhora é a nossa coordenadora aqui no Hospital Público Veterinário, mesmo, né? Uma honra muito grande, fico muito feliz. Acho que foi uma Obrigada. escolha muito feliz da Anclivepa. Que bom. A gente tem falado bastante disso. Doutora, como que é a rotina do nosso Hospital Público Veterinário? E assim, quais os desafios que a senhora, quando chegou no hospital, pôde encontrar na cidade de Taubaté? Certo. A rotina do hospital é uma loucura, né? Assim, como a gente disponibiliza todos os atendimentos de graça, então realmente a gente não consegue atender toda a demanda que chega, né? Então a gente faz através de distribuição de senhas. Sim. Né? Então a gente distribui 20 senhas diárias para atendimento às 8 da manhã e além de todas as emergências que chegam no hospital. Então todas as emergências passam, na verdade, todos os animais que dão entrada passam por uma avaliação do médico veterinário para avaliar se realmente é um caso de urgência e emergência. E se for assim constatado, ele imediatamente entra para atendimento. São Certo. animais que têm prioridade de atendimento, então eles passam até a frente dos atendimentos eletivos. Mas os atendimentos eletivos são 20 diários, geralmente. A gente distribui essas senhas às 8 da manhã. Precisa de comprovante de residência, CPF, RG, precisa ser no município de Taubaté e todos estão convidados. Se precisarem, estamos lá de prontidão para atendê-los. Doutora, como que é, o que o hospital tem oferecido, né? E qual é o caso, gente, isso aqui é muito importante, qual é o caso que mais emocionou a doutora Tatiana? Difícil, viu, Douglas? Tem alguns casos, eu digo Os mais marcantes, assim. Tá, olha, na verdade a gente disponibiliza lá avaliações clínicas, ortopédicas e de cirurgias, exames laboratoriais, exames de imagem, raio-x, ultrassonografia. E eu, assim, quando me perguntam dos casos mais sensíveis, a gente atende muita coisa, assim, é uma gama enorme de diferentes casos. E eu digo que quase todos os dias eu me emociono no hospital, sabe? Porque eu me coloco no lugar do animal, eu tenho muita empatia na hora de tratar o animal, empatia e respeito. Eu acho que são duas coisas principais e muito importantes para você estar numa profissão, principalmente que você lida com vidas, né? Então, assim, teve casos muito marcantes, como atropelamentos por trem, sabe? São casos assim que você se sensibiliza muito, maus tratos, são coisas que doem na gente, que a gente vê que o ser humano às vezes é capaz de coisas que surreais, sabe? Que a gente não consegue entender de onde vem um pensamento para uma maldade dessa. Quer dizer, fazem com humanos, que dirá com os animais, você imagina o que a gente não recebe. Então, assim, eu me sensibilizo todos os dias. Quando uma pessoa perde um animal, a gente sabe que, né, é o amor da vida de alguém. Então, assim, eu me sensibilizo com o óbito, às vezes com a eutanásia é necessária, que a eutanásia, muitas vezes, ela é necessária, o animal está muito em sofrimento. Então, isso sensibiliza a gente, porque a gente que lida com vidas, a gente quer ver a melhora do animal, a gente estuda para isso, né? Nosso propósito é que eles saiam de lá melhores, e cada vez melhores até ter a cura. Mas, em muitos casos, a gente, né, não consegue, tem coisas que estão acima da gente. E tem, na verdade, animais que estão numa doença que a gente sabe que é irreversível, né? E daí, aliviar o sofrimento desses animais traz um conforto, mas ao mesmo tempo traz um aperto, sabe? Porque é difícil você ver a pessoa perder. Né, que a gente vê.
Você que nos acompanha aqui, não é fácil, né? Essa parte da eutanásia é muito complicado. E tem que lidar com o emocional muito grande do tutor, né? Sim. Eu vejo as pessoas saindo de lá chorando todo dia. Sim. É uma coisa que toda vez que eu vou no hospital veterinário, eu fico muito emocionado, porque cada história... Eu sou enfermeiro, né? Então a gente... Sim. E eu tô até arrepiado, gente, porque assim, a gente sabe que foi feito o máximo que pode, né? E infelizmente por uma questão até de aliviar aquele sofrimento, né? Porque chega lá com vários tumores, muitas vezes o tutor abandonou de uma forma, desidratou, tumores e várias outras doenças, muitas vezes sinomose, deixou chegar a estado crítico. É muito triste, é muito triste. Então, a gente tem que falar por eles, né? O que eu tento passar, na verdade, assim, para os tutores que perdem o animal, isso eu adquiri ao longo da vida, na verdade, com os casos que eu atendi e tudo, que, na verdade, assim, tem muitos que a gente que trabalha nessa área vê principalmente com animais carentes, que tem os resgates do SAMU e tudo mais, que infelizmente às vezes chegam a óbito, né, durante o atendimento, porque estavam em estados muito graves. Muitos, na verdade, nascem, vivem uma vida inteira e morrem na rua, sem saber um dia sequer o que é um prato de comida, um carinho na cabeça, um abrigo da chuva. Então, quando eu vejo os tutores levando esses animais até o hospital e disponibilizando para eles um atendimento, né, e disponibilizando saúde para eles, isso é muito gratificante. E eu poder estar participando disso é mais gratificante ainda, sabe? Então, assim, é o que eu tento passar para as pessoas que perdem um animalzinho. Mãe, olha para trás e veja tudo que você pôde fazer por ele no tempo de vida que ele teve com você. Não leve a sua tristeza junto com ele. Lembre dele bem. Lembre de que ele pode ter um abrigo, ele pode ter carinho, ele pode ter amor, ele pode ter família, que muitos, infelizmente, não têm essa oportunidade. E aí o que eu mais ouço, ai, doutora, quando morrer eu não quero outro animal. Não, por favor, tenham outros animais. Dê oportunidade de outros animais poderem ter uma casa, um amor, uma família, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tem milhões de animais que precisam ser adotados hoje. Então é muito importante a gente conscientizar a população disso. Então dê oportunidade sim para um animal. Ele com certeza vai te dar mais do que você proporciona para ele. Eu tenho certeza. A senhora falou uma coisa muito importante. Por isso que a gente faz esse trabalho da proteção dos animais, por isso que esse podcast, para a gente falar desses assuntos, a gente tocar nesses assuntos. Muitos animais que estão na rua não vão ter oportunidade realmente de ter uma qualidade de vida, né? Então, por isso que a gente faz campanhas de castração, por isso que a gente luta para que a gente possa diminuir essas populações, essa procriação. E muitos não vão ter uma casa, não vão saber que é com carinho, né? Não vão saber o que é você colocar um cobertorzinho para ele dormir, não vai saber ter uma comidinha boa para ele comer, aquele carinho na cabeça, muitas vezes o colo do tutor, né? Porque muitos dos nossos animais a gente pega no colo como se fosse um bebezinho mesmo. E a gente tem um hospital que tem a possibilidade de cuidar e de acolher. Eu falo para as pessoas, da dignidade, né? Eu acho que o hospital, doutora, trouxe hoje para a cidade de Taubaté, em especial, a dignidade, né? Para que esses animais possam ter a dignidade de ter até de uma morte digna, né? Exato. Infelizmente, muitos chegam no hospital, hoje tem uma morte digna, grande parte não tinha nem isso. Era jogado, agonizava. O tutor ligava para mim que não tinha dinheiro para pagar uma consulta, não tinha dinheiro para fazer um raio-x, não tinha dinheiro para fazer um ultrassom, não tinha dinheiro para fazer um exame. E hoje o hospital oferece tudo isso, né? Graças a Deus. Doutora, como que a senhora enxerga essa política pública oferecida aqui na cidade de Taubaté? Olha, Douglas, eu acho fantástico, né? A gente é o único hospital do Vale do Paraíba, né? Então, assim, nós somos, assim, um pontapé inicial e que eu espero que para muitas outras cidades, porque eu acho que toda cidade deveria ter um hospital público,
porque esses animais que necessitam, eles estão em todos os lugares, né? Então, assim, a gente, infelizmente, ainda é muito limitado, mas eu espero que, com certeza, a gente consiga abranger muito mais cidades e acolher muito mais animais dessa forma. Porque eu me questionava muito, nos primeiros meses que eu estava no hospital, como que esses animais faziam antes, gente? O quanto eles sofriam para morrer, o quanto, né, é muito gato obstruído, por exemplo. O gato obstruído, ele morre, né, porque não consegue urinar. E eu ficava pensando, meu Deus, é um número imenso de gatos obstruídos que eu parava para pensar, meu Deus, esses gatos antes como faziam? Sabe? Eles morriam agonizando, Senhor, são muitos casos. Então, a gente para, assim, para pensar muito sobre isso. Eu acho que é uma questão de saúde pública importantíssima, sabe? Porque você lida com zoonoses, você lida com controle populacional lá no CCZ, principalmente, né? Então, essas coisas, na verdade, você diminui muita coisa que atinge diretamente o humano, né? Animais errantes levam a muitos acidentes de carro, né? Aumentos de zoonoses, doenças que são transmitidas pra gente. Então, precisa desse controle. E o hospital, eu acho que, junto com o controle de zoonose, eles fazem, né, pelo menos tentam, de uma forma que eu sei que é muito extenso o número de animais, melhorar essa condição para Taubaté. Então, eu acho isso fantástico. Doutora, agora a senhora é a nova coordenadora do hospital, né? Como eu falei já no começo. A senhora, como que a senhora enxerga o hospital daqui para frente, né? Porque há muitos desafios, tem várias mudanças, e a vida é boa, é ter mudanças. Esse desafio novo na tua vida, como é que foi, né? Olha, eu ainda estou, na verdade, engatinhando, né, na coordenação. Mas estou muito feliz, né, por ter sido, na verdade, a pessoa que foi escolhida para assumir esse cargo, né, porque é um cargo de confiança mesmo. Então, eu me sinto lisonjeada. Mais trabalho, né? Não, vem muito mais trabalho por trás disso, mas a gente espera que, na verdade, só melhore cada vez mais, né? A gente tem a pretensão, se Deus quiser, que o hospital vire 24 horas, que a gente consiga internações, que tem muitos animais que necessitam disso, né? E que a gente consiga abranger uma gama maior de cidades, que a gente consiga atender uma população maior de animais. Então, é isso que eu tento ter de visão para frente. Eu sei que a gente completou um ano agora, eu digo que a gente está engatinhando, mas que venham muitos e muitos anos salvando muitas e muitas vidas, se Deus quiser. Tenho certeza. Doutora, hoje o hospital conta com vários serviços. Sim. Quais serviços que o hospital hoje oferece, né? Hoje, o que ele está oferecendo dentro de cirurgias, exames, sim, né? O que ele está oferecendo lá? Tá. Consultas clínicas, né, de clínicos gerais. As cirurgias, a gente tem uma gama boa de procedimentos cirúrgicos que a gente faz lá. A gente não faz vacinação, não faz castração eletiva, isso tem que entrar em contato com o CCZ mesmo, mas cirurgias principalmente de emergências, né, hemorragias, cirurgias ortopédicas, também a gente tem a especialização de ortopedia, né, então... que é caro, né? Infelizmente, a gente sabe que muitos tutores, muita gente... de outra cidade, gente, você que me acompanha nas redes sociais e tudo mais, me ligam desesperado. Douglas, a clínica aqui cobra 2.000, 3.000. Eu tinha um caso que me cobraram de um rapaz 7.000, depois queria cobrar mais 5.000. E a gente sabe que é uma necessidade de ter esse serviço. A ortopedia é uma coisa muito cara, é uma especialidade médica veterinária muito cara, e a gente sabe que o hospital oferece isso, né? Oferece isso, graças a Deus. As fraturas a gente consegue fazer uma gama grande. Cirurgia de urgência é um monte, né, doutor? De urgência todos os dias, praticamente. Tem muitos casos de atropelamentos, né, de hemorragias, piometras, que são infecções de útero. Isso daí é bem corriqueiro. Corpo estranho, né, ingestão de corpo estranho. Essas coisas têm que ser imediatas, senão o animal tem risco. Inclusive tem um protetor aqui de Taubaté, que o cachorrinho dele engoliu, né, acho que algum pedacinho de um brinquedo, e foi lá, fez a cirurgia no hospital. Ele falou, Douglas de Deus, aquilo é mágico. Eu falei, não, aquilo é trabalho, aquilo é política pública, é luta, é uma guerra. Doutora Tatiana,
para a senhora, como que a senhora vê o futuro do hospital, né? Como a senhora enxerga tudo isso? Como que é para a senhora lidar com a população de Taubaté? Porque olha, hoje, ô povinho, vou falar uma coisa para você, tem gente que não agradece o que tem, com todo respeito. Tem gente que dá muito valor, respeita, mas é uma luta que quero agradecer o prefeito Saldi. Nenhuma cidade, gente, tem um hospital público veterinário como tem em Taubaté. Tem gente muito grata, doutora, que vou falar uma coisa pra você. Eu defendo esse hospital de unhas e dentes, porque eu fui nas cidades vizinhas, eu conheci a realidade, eu conversei com gente da proteção dos animais, Marilu Godoy, Salete, pessoas assim que estão na proteção dos animais, anos-luz antes de mim, muito antes de mim. Marilu é uma guerreira de São José dos Campos. O grupo Marilu Godoy de São José dos Campos é muito sério. A Salete lá em Ilhabela, muito séria, faz um trabalho espetacular. E quando eles viram a situação do hospital, falaram, nossa, que bacana, muito legal. Lógico que eu quero que o hospital possa atender mais pessoas, é lógico que a gente tem lutado, eu estou indo atrás de deputado para trazer recurso, estou pedindo emenda para ajudar mais, peço para o prefeito, a gente está indo atrás para tentar ajudar, mas a gente sabe que é um serviço que tem um contrato, tem uma limitação. Uma coisa que eu ouço todos os dias, inclusive uma moça fala, mas meu cachorro está vomitando há 2 semanas e é urgência. Não é urgência, né? Teve um problema essa semana que a pessoa achou ruim de ficar esperando 2 horas para ser atendido, sendo que nesse dia, e mandou para mim uma mensagem no Instagram reclamando porque não foi atendida em 2 horas, mas tinha uma urgência de atropelamento, tinha uma outra urgência de piometra. As pessoas, eu liguei para a secretária, falei com a doutora, perguntei o que estava acontecendo, porque o hospital todo dia está cheio, a gente tem todos. É um hospital e ele tem umas urgências e emergências. Eu sou enfermeiro. No meu plantão chega lá um baleado, chega lá o outro lá com um infarto, aí chega o outro com atropelado. Você tem que deslocar a equipe para tentar salvar aquela urgência e aquela emergência. Exatamente. Os outros casos clínicos que dá para esperar, gente, eu peço para a população nos ajudar com que esse hospital possa crescer ainda mais, mas com a compreensão da população. Eu falo para as pessoas, eu vou falar a verdade para a senhora, os meus eleitores sabem que eu sou muito sincero, eu não minto para eles e eu não gosto disso, né? Eu acho que a gente tem que defender um patrimônio, uma coisa que a gente tem hoje, que Taubaté é a única cidade que tem isso. Tem que melhorar? Tem. Mas a gente precisa de recursos, a gente precisa de apoio, a gente precisa crescer. Mas a gente saber que a gente tem uma estrutura que a gente pode contar, são 100 atendimentos por semana eletivos. Sim. Não tinha nada. São 400 atendimentos eletivos por mês. São várias cirurgias, são várias ultrassons, são vários raios-x. Então as pessoas precisam... Exames laboratoriais é caro. Lá no hospital tem um laboratório lá. Sim. Então assim, eu quero dizer para a população, olha gente, quero que o hospital melhore, mas vamos valorizar. As pessoas reclamam demais, doutora, lá? Ou tem alguma reclamação? Douglas, assim, eu acho que agradar a todos é impossível, né? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas, na verdade, assim, a gente vê mais gratidão do que reclamação, graças a Deus, né? A gente tenta trabalhar com profissionais, na verdade, que são empáticos, né? Que têm ética, respeito pelo atendimento. Então, tudo isso, na verdade, é muito importante. As pessoas, muitas vezes, chegam ao hospital, elas estão abaladas psicologicamente, porque a maioria dos casos que a gente atende são casos súbitos. Um atropelamento, uma queda do apartamento, um trauma, assim, uma mordida, uma briga. Então, as pessoas não esperavam aquele acontecimento. Então, quando elas chegam, às vezes, elas estão mais abaladas do que o próprio animal. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia também, naquele momento, pelo tutor, né? E saber que o tutor também está sensibilizado com toda a situação, né? Você, às vezes, abre um portãozinho e o cachorro sai e é atropelado na sua frente. E você não esperava que aquilo acontecesse. Então, as pessoas chegam, às vezes, né... Eu sou assim, Não, mas imagina. Mas eu entendo e compreendo. Eu só falo para a população. Tem muitas pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, tá vendo essa live, agradecendo, parabenizando a senhora, tá escrevendo obrigada. na nossa aqui no nosso Podpet,
falando do seu trabalho, agradecendo o hospital. Isso mesmo, gente. Lógico, a gente precisa valorizar o que é nosso. Eu estou falando de 39 cidades do Vale do Paraíba e a única cidade que oferece uma estrutura de política pública séria de proteção e bem-estar dos animais é a cidade de Taubaté. Que ela tem o CCZ, que faz castrações todo dia. A gente tem aí o castramóvel, que vai andar pela cidade, já andou agora no primeiro semestre, vai andar no segundo semestre de novo. A gente tem um hospital veterinário, a gente tem as feiras de adoção aqui na cidade de Taubaté, feita pelo CCZ, feito pela ONG Chico Pata e feito também pela Vida Taubaté, que é um trabalho maravilhoso, porque os protetores também são muito importantes. O Afonso, vou mandar um Afonso, abraço para o Afonso da ONG Vida Taubaté. Afonso. O Afonso... Super cliente lá, né? Super cliente. E ele faz um trabalho que nenhum de nós faz hoje, que é as feiras de final de semana. Maravilhoso. Que é importante, são necessárias, né? Todos nós, o trabalho de cada um é importante na causa animal, né? Eu acho que eu falo assim para as pessoas, ninguém é mais bonito que ninguém. Todo mundo contribui com o negócio. Dizer que a gente é uma equipe, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Se uma para, todos os outros brecam. Vão parar. Né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto, sem dúvida. Ó, tem várias pessoas falando aqui, doutora. Que legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Vamos lá. Como que está o processo de concessão dos cemitérios públicos de Taubaté, nobre vereador? Isso a gente precisa perguntar, eu vou levantar para você. Está no processo realmente importante aí, acho que licitação. As pessoas têm que consciência de atendimento e dar prioridades às mais necessitadas. Inclusive eu dou esse recado todos os dias. Eu que faço a distribuição de senhas, eu faço a triagem na fila, olho animal por animal para ver se é uma urgência. Na fila mesmo já da distribuição de senhas, e aí a gente tem uma senha de urgência que a gente distribui quando o animal é uma urgência, né? Muitas pessoas confundem a urgência e a emergência para poder tentar passar à frente, mas a gente consegue avaliar cada um e ver o que realmente necessita de um pronto atendimento, né? E eu mesmo dou um recado todos os dias na recepção, dizendo do tempo de espera, porque realmente às vezes é muito demorado. Mas é um hospital, mas né, isso doutor? Depende da demanda de emergências que a gente recebe. Tem dias que é mais tranquilo, a gente consegue atender as senhas bem mais rápido. Agora tem dias que a demanda de emergência é muito maior. Quantos veterinários, doutora, estão atendendo hoje lá na porta, né? A gente tem lá, a gente tem várias, porque ali tem quantos consultórios? Acho que são 4 ou 5? São 4 consultórios, 5 contando com um interno, né? Mas na clínica médica temos 3 médicos veterinários atuando hoje, né? Na clínica cirúrgica são 3 médicos veterinários também, né? A ortopedia são dias específicos, são agendados, a gente avalia na clínica geral, o que for compatível com um tratamento ortopédico, uma avaliação ortopédica, a gente encaminha para agendamento. Então tem dias específicos da semana, que são as terças e quintas, que a gente agenda as ortopedias, né? Aí o ortopedista tem um que vai 2 vezes na semana. Fora, né, a ultrassonografista, que também é médica veterinária, tem o técnico de radiologia, né? A técnica do laboratório. Então, assim, de veterinários na clínica, 3, e na cirurgia, 3 também. Sempre, né? São Sempre, 6 veterinários. Os dias. Gente, 6 veterinários. Então, é uma gama enorme, né? Muito importante. Pessoal, eu vou fazer aqui um ping-pong com a doutora que vocês vão gostar. Ai, Jesus. Uma mania que todos consideram estranha. Vixe, Jesus, não sei. Uma mania minha? É uma mania. Da doutora Tatiana. Ai, sei lá, eu acho que eu sou meio turrona com as crianças. Não sei se isso é uma mania, mas... a gente sempre quer exigir mais dos filhos. Não sei se isso é uma mania. Agora vamos fazer outra pergunta. Vamos lá. Com meus filhos, O que você gente? Faz quando... O que a doutora Tatiana faz quando ninguém está vendo? Ai, ninguém está vendo? Eu acho que... Não... Especificamente difícil a pergunta. Eu falo sozinho, eu sou um cara que tem DR sozinho. Falo sozinha. Eu, assim, brigo comigo. Eu acho que hoje em dia a gente tá sozinho, a gente fica no celular, né? E daí eu acho que é o mais fácil quando eu fico sozinha, porque é a hora que eu consigo relaxar. Mas não tem, assim, uma coisa específica que eu faço com... eu roo os cantinhos das unhas. Quais são as suas inspirações? Quais são as inspirações da doutora Tatiana? Veja, a minha mãe é uma inspiração minha.
de ser humano. Tenho umas inspirações na veterinária também, né? Ronaldo Casimiro, porque eu sou neurologista, ele é um dos tops da neurologia, ele é uma inspiração minha. Tem algumas pessoas na vida, né? Assim, que a gente leva de aprendizado mesmo. Mas eu acho que basicamente esses dois, eu acho que são bons. São boas referências. Qual é o animal preferido da doutora Tatiana? Gato, cachorro, cavalo, o que é? Nossa... Posso contar uma historinha? Lógico. Porque não era um ping-pong, eu já tô acabando com o ping-pong, né? Não, então, eu tinha uma versão a gatos, antes de eu ter um gato. Eu achava que gato era traiçoeiro. Era aquelas histórias de antigamente, que as pessoas que nunca tiveram gatos acham que ele é. E daí, eu num estágio que eu tava fazendo no Rio de Janeiro, teve uma gata que foi resgatada por uma senhora e ela teve suspeita de estupro. Ela tinha um ânus muito dilatado e ela perdeu o movimento de cauda. Meu Deus. Não urinava, não defecava e estava com a bexiga rompida. E daí foi para a clínica, fez todos os procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Isso é uma realidade que acontece, né, doutora? Acontece. A gente já pegou. E daí restabeleceu a gatinha que tinha vida livre, que era, né, vivia na rua livre e ficou numa caixinha de transporte vivendo na clínica dentro de uma sala. E aquilo me comoveu muito. Então, aquela coisa de você ir pro estágio e levar o bichinho pra casa, sabe? E daí, num certo dia em casa, eu tava parada, eu falei, não, eu vou lá e vou buscar a gata. Daí cheguei na clínica, eu nunca tinha tido gato, eu tinha essa questão do gato, achar que o gato ia me atacar e tudo mais. E daí eu falei, me dá a gata é minha, eu vou levar. E ela não fazia xixi nem cocô sozinha. Eu tinha que pressionar a bexiguinha e fazer movimentos de peristalse para as fezes. E daí eu falei, não, aí você tem certeza de tudo? Eu falei, tenho certeza, me dá a gata minha e tal, levei pra casa. Eu não dormi a noite inteira. A gata tava com mais medo de mim do que eu dela, coitada. Ela ficou embaixo da cama, escondidinha, e eu em cima da cama não conseguia fechar o olho achando que ela ia me atacar. Ela foi o amor da minha vida. Qual o nome dela? Magrela. Ela já tinha esse Magrela. nome lá na clínica. Ela era bem magrinha. E ela era super saudável. Ela só não conseguia defecar nem urinar e não mexer a cauda. Porque ela tinha um problema neurológico, na verdade, nas vértebras sacrais. E hoje eu entendo melhor disso. Na época eu era estagiária, eu não entendia nada. E por 17 anos ela viveu comigo. 17 anos. Olha como o amor transforma. Da minha vida, depois disso eu nunca mais não tive gato. Né? É difícil dizer. Mas foi... assim, fantástica. Eu sou até hoje apaixonada por ela, mesmo depois dela ter ido embora. Eu espero encontrá-la. Nossa, tem um negócio no TikTok que eu toda vez que eu assisto, eu choro. Que quem você vai encontrar? Você imagina você encontrar o seu animalzinho no momento que você partiu. Eu tenho uma galera, viu, pra encontrar. Vou ficar chateada daqui, né? Se eu não encontrar. Nossa, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu chorei tanto que eu pensei no Max. No Max e a Diana, uma cachorra que a gente tinha quando era criança. Nossa, eu chorei muito, que eu falei, meu Deus, é uma parte da gente que a minha irmã sabe disso, a minha irmã tá assistindo, e eles inclusive. Deixam marcas essa cachorra, gente pra sempre. A Diana, ela andava com a gente pra cima e pra baixo. E também uma cabrita chamada Creuza que eu tinha, uma cabra que é chamada Creuza, que eu amava aquela cabrita. Minha tia Rosa que me deu essa cabrita. E eu cuidava tanto, a cabrita tinha uma cama que eu cuidava dela, assim. Olha que legal. E olha, nem era... Eu era criança, quer dizer, eu sempre amei os animais, né? E isso tá na essência da gente. Tá na essência da gente, né? Eu lembro que eu cortei um colchão e colocava pra Creuza dormir. E era uma coisa de... Meu pai falava, gente, você é uma cabrita, você não tem... Imagina, saía pro mato catando... os matos pra dar pra cabrita comer. Eu achava o máximo ela cagar redondinho. Eu falava, gente, ela caga bolinha. Então, assim, aquilo pra mim... E quando ela morreu, aquilo pra mim foi tão angustiante. Mas ela ficou com a gente 10 anos. E aquilo foi tão angustiante. Então, Creuza, tomara que eu encontre você. Maravilhoso. Viajar sozinha ou acompanhada? Acompanhada. O que a doutora Tatiana faria se ela ficasse invisível por 24 horas? Uau! Nossa, que difícil isso também. Não sei o que eu faria, não. Eu já ia pensar nos amigos. Eu acho que eu ia entrar nos lugares que eu não tenho acesso. Ou ia fazer fofoca. Eu ia entrar em alguns lugares que eu não tenho acesso, eu acho. Pra tipo, sabe quando você quer ser aquela mosquinha? Nossa, isso é importante. Uma data importante por quê? Uma data importante por quê?
Eu acho que o nascimento dos meus filhos foi uma data muito marcante, dos dois, assim, posso botar 2 datas? Lógico. Então, o dia do nascimento deles é uma coisa muito marcante, que fica. É muito importante. Quem foi o seu herói ou sua heroína de infância e é atualmente? Minha mãe. Minha mãe é tudo pra mim, assim, minha mãe, meus filhos, né? Eles são minha base, assim, é o que me dão, na verdade, estrutura pra eu seguir, sabe? É o que me dão colo, é o que... A casa é um lugar importante, a né? família, eu sou muito né? família, sabe, Douglas? Eu sou demais. E eu acho que família é base, né? A gente tem que ter essa base pra conseguir construir as outras coisas. Né? Então, assim, é importante. É a base da gente. Inclusive, um beijo pra minha mãe. Minha mãe que me... Nossa, beijo, mãe. Família. Ela tá assistindo, eu acho. Um beijo. Vai colocar aí, pode mandar um beijo pra mãe. Um beijo, mãe. Mãe é muito importante na vida da gente, né? O que é mais difícil? Perdoar ou ser perdoado? Acho que perdoar é difícil, eu sou meio... Perdoar? Perdoar é difícil. Dependendo do que seja também, Douglas. Eu não sou muito, também muito assim de guardar muita coisa, não. Mas às vezes é difícil de eu perdoar, assim. Eu guardo. Eu sou mega sagitariano, assim, tipo, Sim. Eu demoro pra pegar a raiva da pessoa, porque acho que eu sou meio vira-latão, assim. Eu acabo sempre perdoando. Mas também quando eu falo assim, acabou. Então eu tenho uma coisa assim. Você chega no limite e um pronto, é um ponto final mesmo. Qual que é o sonho da Tatiana? O maior sonho da Tatiana hoje? O meu maior sonho... é cada dia mais evoluir, né? Evoluir como pessoa, como ser humano, profissionalmente, né? Eu acho que isso tudo... Acho que até vira uma consequência, né? Mas eu acho que a gente vem no mundo pra somar, pra ajudar, eu acho que as pessoas deviam ter mais essa percepção. O mundo tá muito cruel, né? Hoje em dia, eu acho que a gente falta um pouco mais do amor do ser humano, né? O ser humano tá ficando cada vez mais frio e eu fico pensando, meu Deus, que mundo vai ficar para meus filhos, né? Eu achei que a pandemia, doutora, ia melhorar o ser humano. Triste, né, Douglas? Eu achei de verdade que a pandemia ia melhorar o ser humano, mas... A sua mãe tá mandando um beijo. É provável. Ela disse que tá aí. Te amo, filha. Então, eu achei que a pandemia, sinceramente, que ia melhorar as pessoas. Então. E eu acho que as pessoas não entenderam ainda o sinal de Deus. Que a gente precisa amar as pessoas, respeitar. E eu acho que os animais mostram muito isso pra gente, né, doutora? Tipo, a gente quase não oferece nada pra eles, né? Eles ensinam demais. Demais. A doutora tem hoje um animalzinho, né, doutora? Tenho 2, tenho um gatinho e um cachorrinho. Um cachorrinho bem velhinho. Bem velhinho, Quanto tempo, doutora, esse animalzinho? 15 anos. 15 anos, gente, você não tem noção, é muito fofo ele. Muito fofo. Ele tá já usando fraldinha, ele já tá descendo menos, porque ele tá com as perninhas bem debilitadas. Mas tá lá, firme e forte. E a gente chega mesmo com toda a dor, com todo o problema, eles estão lá felizes, né? Gente, eles são uma coisa demais. de louco, né? Por isso que eu gosto de lidar muito com os animais, né? Acho que os animais ensinam muito a gente. Ensina a ser melhor, ser pessoa melhor, né? Ensina. Muito, Eles me ensinaram tanta coisa, Douglas. Nossa, eu tenho uma gratidão tão grande em trabalhar num ambiente que eu posso oferecer as coisas dessa forma que é oferecida pelo hospital. Nossa, é gratificante demais. Eu acho assim, quando cheguei na cidade, foi muito difícil de eu conseguir me empregar, né? Porque assim, eu via muito que era por indicação e tudo, e eu não conhecia ninguém, né? Eu tive muita dificuldade. E aí, quando eu fui para o hospital, eu falei, Deus escreveu certinho. Ele não me deu os outros trabalhos para eu estar aqui, sabe? Eu penso muito nisso. Às vezes a gente não enxerga no momento, mas depois a gente sabe que o propósito era outro, sabe? Então eu vejo muito dessa forma. Eu falo, gente, é porque era para ser assim. Então foi a melhor forma. Você sabe que eu falo para Deus assim, doutor, uma coisa que você está assistindo, você que inclusive está chorando, muitas vezes a gente chora sozinho, triste. E a gente quer um negócio, muitas vezes não consegue. Eu falo, Deus, não me dê o que eu peço, dê o que eu preciso.
Porque muitas vezes você está pedindo, inclusive, a sua morte. Porque tem situações de trabalho, de dinheiro, por exemplo. Tem gente com tanto dinheiro que a pessoa é tão infeliz, aquilo faz tão mal para ela. Verdade. Né? Então, eu fui seminarista, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu acho que Deus... eu falo para todos os dias para Deus, me dê o que eu preciso, não o que eu peço. Porque muitas vezes a gente pede coisas que vai fazer tão mal para você, né? A senhora falou aí de trabalho, eu já trabalhei na Pernambucanas, eu já trabalhei dando aula no estado por muitos anos, agora sou vereador por 3 mandatos, e hoje eu faço muito o que eu gosto, né? O trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor, e eu fui sendo levado, né, a esse propósito. Então eu peço para Deus, me dê o que eu preciso, não o que eu peço. Porque muitas vezes a gente pede, aquilo vai fazer mal pra gente. Sim. Né? Sim. Eu quero um namorado, aí manda um demônio na sua vida, né? Você pediu tanto, aí ele fala, tá bom, vou dar um namorado. Ganhou um namorado, mas não era a pessoa, né? Não era o que você esperava, né? Não, eu quero um carro, e muitas vezes aquele carro vai ser uma tragédia na sua vida, não vai trazer felicidades para você. Então eu falo para Deus, me dê o que eu preciso, não o que eu peço, porque aquilo que eu preciso vai me deixar feliz, né? É isso. E eu me sinto um cara assim, doutora, assim, acho que a gente olha para trás, eu já passei muita dificuldade na vida, e eu olho para trás e falo, nossa, eu me sinto vitorioso, não agora. Eu me sinto vitorioso quando eu entrei numa sala de aula, um menino da periferia, fui lecionar e falar, poxa vida, eu tô aqui tão jovem. E tantos colegas perderam a vida, né? Foram para as drogas e tudo mais. Eu estava ali fazendo uma faculdade e lecionando, trabalhando. Inclusive hoje eu fui no centro da cidade, vi vários ex-alunos meus. Eles falam, professor, eu falei, não, vocês não mudam, tá com a mesma cara, pra gente é a mesma cara, né? Então assim, é tão importante isso pra gente e aquilo pra mim já me sentia realizado. Eu até falei pro o menino que trabalha comigo hoje, eu tenho várias placas de homenagem dos alunos, meus ex-alunos. Ah, que legal. Né? Meu primeiro buquê de rosa, eles souberam que eu tinha vontade de ganhar um buquê de rosa, gente. Gente, que legal. Eu ganhei um buquê de rosa tão grande de uma turma que eu fui homenageado na Escola Márcio Mazzaropi. Inclusive, um grande beijo para esses ex-alunos. Eu vi uma ex-aluna minha, inclusive, nos Estados Unidos, tá em Miami, fazendo um trabalho maravilhoso. Ela formou em psicologia aqui na Unital. Ai, que fantástico. Orgulho deles. Então, é sinal que você fez um bom trabalho. Isso, então aquilo... Não é gratificante? Muito gratificante, Nossa. muito. E eles me veem e eles falam, nossa, professor, o senhor foi maravilhoso na minha vida. Então acho que é isso que é bacana, né? A gente marcar positivamente a vida das pessoas. E a gente tem que ser graça na vida das pessoas e luz na vida das pessoas. E quando eu vejo os animais que a gente resgata, que a gente cuida... A gente está trabalhando com um resgate aqui, aí o cachorro cheio de sarna, a gente fez o tratamento, aí voltei lá semana passada, ele todo com o pelinho de novo, ele veio me lamber a cara, eu falei, meu Deus, como o senhor é maravilhoso na minha vida, e como as pessoas, a gente tem da gente boa, né? Sim, tem muita graças gente a boa, Deus, Douglas, a gente graças precisa a Deus, acreditar ainda que vai dar certo, né? Vai, então, na verdade, o que você mais vê, na verdade, a população carente é que acho que melhor cuida dos animaizinhos, eu acho que eles têm esse amor. Você vê a felicidade. Teve um caso no hospital que eles levaram, o senhorzinho levou de piruzinho, né, doutora? Gente, demais, né? Demais, não, eles são fantásticos, eles fazem coisas assim que você duvida, eles e se empenham, e fazem rifa, e fazem isso, tudo em prol do animalzinho deles. Você vê o quanto a troca, ela é tão gratificante, assim, o quanto aquele animal faz bem para aquela pessoa, sabe? Às vezes uma pessoa que passa necessidade, a gente tem casos de, doutor, ou eu compro a minha comida ou eu compro remédio, sabe? E aí a gente se sensibiliza com tudo isso. E você vê o amor que a pessoa tem de, às vezes, ir a pé com o animal para ele não perder o atendimento, às vezes num lugar longe, sabe? Mas se disponibiliza isso pelo animal. Então tem muitas pessoas com essências boas, graças a Deus, e tem muitas pessoas que levam isso e ajudam muitos. Várias histórias, né? Como você também, Douglas. Você, na verdade, abraça muito a causa. E é maravilhoso, os animais precisam disso. Eu acho que uma cidade que o padroeiro é São Francisco das Chagas. Não tinha como ser diferente. Não pode ser diferente, né? A cidade de Taubaté, eu falo isso para as pessoas.
Eu sou muito devoto de São Francisco. Eu acho que São Francisco era um ser extremamente iluminado, né? Eu acho que você é evangélico ou qualquer outra religião, mas procura saber a história de São Francisco, né? E os animais se aproximavam muito dele, né? Imagina essa alma como era uma alma boa, né? Porque os animais sabem quem é bom, quem não é. Sim. Eles sentem Eles sentem a sua essência, É. né? E muitas vezes a gente tem vários casos, inclusive que os animais entraram na vida de algumas pessoas. O ser humano ruim se transformou. Aquele animal transformou a Sim. alma e trouxe a vida de novo para aquela família, para aquele ser humano. Então eu acho que assim, a gente aprende muito. E a cidade de Taubaté tinha que ser a primeira cidade em ter hospital público veterinário. A cidade de Taubaté, a cidade de São Francisco, padroeiro dessa cidade, precisava ter realmente uma política pública de proteção e bem-estar dos animais séria. E eu hoje, quando as pessoas falam pra mim assim, olha, Carbone, você fez um feito muito grande, politicamente, né? Inclusive entrando aqui, eu falei pra senhora, nossa, brigando tanto para que a gente pudesse voltar ao mutirão de castração, e hoje assinou o contrato, uma empresa que nem sei quem que é a empresa, mas vai começar agora em julho. Eu falei, tem que acelerar, porque a gente precisa usar as escolas. Eu falo, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de ter sido vereador, estar sendo vereador e com uma causa tão importante que são os animais, né? Eles não falam, mas eu preciso falar por eles, né? Quando eu vejo aquele hospital atendendo, fazendo ultrassom, raio-x, exames laboratoriais, cirurgias, quando eu vejo as pessoas levando seus animaizinhos para tomar medicamento, né? As enfermeiras, o pessoal lá da enfermagem, os técnicos estão de parabéns. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê os veterinários cuidando e os tutores vendo que eles têm responsabilidades. E agora eles têm aonde chegar, porque eles não tinham onde chegar. A senhora falou do gato. Não tinha onde chegar, né? Sim. Doutora, eu vou falar uma coisa aqui muito importante que as pessoas não sabem. A Televet é um serviço oferecido. Sim. Eu falo como utilidade pública, que é a Televet, porque é um braço do Hospital Público Veterinário. Sem dúvida. E elas podem consultar gratuitamente, né, doutora? Exatamente. Na verdade, a Televet é um sistema de atendimento, né, remoto, que você faz através de vídeo com um veterinário em São Paulo, né? E tem disponível lá no hospital todos os panfletinhos com QR Code para acessar. Às vezes você tem dúvida se o animal precisa ou não ser encaminhado ao hospital, se é uma emergência ou não. Eles podem fazer essa triagem também. Se for um caso de urgência ou emergência, eles imediatamente vão pedir que você, na verdade, leve o animalzinho até lá, né? E a gente está de prontidão para atender. Então, assim, muitas vezes eles podem solicitar exames e prescrever medicações de acordo com se for uma coisa assim mais tranquila, que não precise de uma intervenção, né? Então, tem essa disponibilidade sim. Então, assim, usem o Televet. Se tiver alguém conhecido que tem dúvida, será que eu levo o animal, será que eu não levo? Faça essa triagem. Se for necessário, eles vão solicitar que vocês levem, entendeu? Então, é importante e ajuda bastante, que você não precisa se translocar. E o telefone da Televet, gente, é muito importante, ó, 011 9956, é isso, Rafa? Isso. 56 4601. É isso, Rafa? Isso. 9956 46001. Não é isso? Então, ou no www, você que tem dificuldade aí, não conseguiu marcar o telefone, televetbrasil.com.br. Por que eu estou falando isso? A gente sempre está falando da Televet para as pessoas entrarem em contato com a Televet, porque muitas vezes chega o final de semana, ou chega depois do horário, você pode ir lá consultar. Muitas vezes não consigo levar no hospital, você pode fazer essa consulta online. E é um serviço que o hospital oferece. Então a gente está falando para o pessoal entrar no www.televetbrasil.com.br. Isso é uma ferramenta pública muito importante. É um braço do Hospital Público Veterinário na cidade de Taubaté, que você que está acompanhando pode fazer sua consulta. Meu cachorrinho está com um problema no olho. Ele vai mostrar
pela videochamada, né? Isso. Você vai lá mostrar, o veterinário de plantão vai ver, muitas vezes se tiver necessidade, ele vai encaminhar para o hospital. Se não, ele não vai, ele vai passar um medicamento, vai passar um exame, você vai poder fazer o seu exame com o seu até animalzinho. os retornos. Até os retornos, que é Sim. muito importante. Um outro telefone que a gente passa sempre aqui, doutora, que é uma ferramenta pública, de utilidade pública, é o telefone do CCZ, que é o 99711-8747. E também da Polícia Ambiental no 3621-5598. Porque os animais, o pessoal me ligou esse tempo atrás, Carbone, tem um urubu aqui, o que a gente vai fazer? Precisa acionar a Polícia Ambiental, porque Sim. eles são responsáveis por esses animais silvestres. Sim. E eles são responsáveis, inclusive, para acolher e encaminhar para os santuários, dependendo do grau de comprometimento desse animal. Hoje a gente tem, por exemplo, a Selva Viva, que acolhe através da Polícia Ambiental esses animais para serem tratados, triados e muitas vezes soltados no seu ambiente. Então a gente está fazendo também o telefone da Polícia Ambiental no 3621-5598 e aí você vai poder levar a sua denúncia, o seu problema lá para a Polícia Ambiental. Doutora, a gente está encerrando. Ah, que legal. Quero agradecer a sua participação. Desculpa aí pelo imprevisto, foi muita coisa. Vai ter dancinha, daqui a pouco a gente vai colocar para vocês, tá bom, gente? E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai acompanhar e que possa, de repente, ter essa oportunidade de conhecer o hospital, conhecer o seu trabalho. Desejo sucesso nessa nova administração lá no hospital. Parabenizar a Anclivepa novamente. Acho que foi uma escolha muito importante. Um novo ciclo se inicia. Eu sei que a Anclivepa tem intenções de abrir outras estruturas no Vale do Paraíba e também quer abrir a faculdade, que é muito importante, né, de graduação e pós-graduação. Eu acho que a senhora é uma ferramenta muito importante para a Anclivepa. Eu acho que eles ficam muito... Inclusive o Wilson está me devendo uma entrevista, se Deus quiser nós vamos fazer, né? Dia 5 de julho. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, queria que a senhora deixasse uma mensagem. Então, pessoal, estamos lá de 8 às 17 no hospital, de prontidão para atendimento de vocês. Quem tiver interesse em conhecer também, estão todos convidados, tá? A gente está lá, na verdade, com muito amor para receber seus animais, tratá-los, cuidar deles, viu? E, na verdade, eu espero que vocês se sintam honrados em ter na cidade de vocês um hospital público, né? E que a gente consiga fazer da melhor forma possível os atendimentos e, enfim, espero vocês lá. Quem precisar, principalmente, estamos lá de prontidão para vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Gente, ó, um abraço para vocês, um ótimo final de semana, porque hoje é quinta-feira, né? Se Deus quiser, muita coisa novidade. Daqui a pouco te escrever ali. Vai ter dancinha vai fazer para vocês. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.